Algo aconteceu com você no ano passado. Talvez há 2 anos. Talvez semana passada. Uma porta se fechou que deveria ter se aberto. Um relacionamento terminou que parecia divinamente ordenado. Uma proteção que você sempre sentiu. Aquela barreira silenciosa e invisível, de repente pareceu ausente, desaparecida. E você orou, você jejuou, você fez tudo certo. Mas o céu parecia de latão. E se isso não foi Deus abandonando você? E se o seu anjo da guarda simplesmente parou? Não porque Deus esqueceu de você, não porque sua fé era pequena demais, mas por causa de um mecanismo bíblico específico, documentado, sobre o qual quase ninguém fala. Uma lei espiritual tão precisa, tão antiga e tão aterrorizante em suas implicações que a maioria dos pastores modernos nunca a pregará do púlpito. Porque se o fizessem, destruiria o cristianismo confortável em que a maioria das pessoas está vivendo agora. Isso não é sobre anjos fofinhos. Pare de pensar nas pinturas. Esqueça as figuras com auréolas em cartões de felicitações. Essa imagem foi construída para torná-lo passivo, para fazer você sentir que esses seres são decorativos, ornamentais, personagens de fundo na sua história de salvação. Eles não são. No hebraico original, a palavra para anjo é malak. Não significa espírito flutuante, significa mensageiro guerreiro, um agente despachado com um mandato específico, um operário graduado funcionando dentro de uma cadeia de comando divina. Estes são soldados celestiais. E soldados têm regras de engajamento. E aqui está o que ninguém lhe disse. Essas regras de engajamento podem ser violadas por você. Existe um limite, uma linha. E no momento em que você a cruza, a cobertura muda. A designação é recalibrada. E a proteção que você assumiu ser incondicional, de repente, opera de maneira diferente do que você jamais imaginou. Então, a pergunta que você precisa responder agora, não amanhã, agora, é esta. Você já a cruzou? A maior parte do que lhe foi ensinado sobre anjos da guarda está incompleta. Perigosamente incompleta. A versão popular é mais ou menos assim. Você tem um anjo designado para você desde o nascimento. Eles pairam sobre você constantemente. Protegem você de tudo de ruim. E a única maneira de perder essa proteção é abandonar completamente Deus. Essa versão parece segura, confortável, mas é uma meia-verdade teológica. E meias-verdades na guerra espiritual são mais perigosas do que mentiras diretas, porque elas fazem você baixar a guarda exatamente no momento errado. Aqui está o que a igreja moderna falhou sistematicamente em ensinar. Anjos não são agentes independentes de bênção. Eles não são freelancers. Eles operam dentro de uma estrutura jurisdicional de autoridade divina. Sua atividade está diretamente ligada à infraestrutura espiritual da pessoa a quem são designados. E essa infraestrutura não é mantida automaticamente. Ela é mantida através de escolhas específicas, alinhamentos específicos e posturas de aliança específicas que a maioria dos crentes nunca foi ensinada a manter. O termo teológico que os estudiosos usam é jurisdição pneumática. A ideia de que a autoridade espiritual opera em territórios, em camadas e em condições. E quando essas condições são alteradas pela pessoa no terreno, não por Deus, os parâmetros operacionais do anjo designado a ela podem ser legalmente restritos. Legalmente. No reino espiritual, legalidade é tudo. É por isso que Paulo escreve em Efésios 6 que não lutamos contra a carne e o sangue. A palavra luta no grego original é pale. Refere-se a combate corpo a corpo em uma arena legal, uma disputa estruturada com regras. Ambos os lados operam de acordo com a lei divina. E se você violar os termos de sua própria cobertura espiritual, você entrega à força oposta um argumento legal que suspende temporariamente sua proteção. Isso não é teologia de nicho. Isso está embutido na arquitetura das Escrituras. E uma vez que você vê, não pode deixar de ver. Mas isso levanta uma questão mais profunda. Quais são exatamente essas condições? E Deus já nos mostrou, em tempo real, como é quando a designação de um anjo é retirada. A resposta é sim. E o estudo de caso é uma das narrativas mais negligenciadas em toda a história bíblica. Abra sua compreensão para o livro de Números, capítulo 22. Esta é a história de Balaão. A maioria das pessoas se lembra dela por causa da jumenta falante. Lembram-se dela como uma história de milagre peculiar, uma curiosidade. Mas os estudiosos que estudaram o texto hebraico original entendem que esta passagem é, na verdade, um dos relatos documentados mais precisos de mobilização, restrição e reengajamento angélico em todas as Escrituras. É um arquivo operacional classificado, escondido à vista de todos. Aqui está o contexto. Balaão era um adivinho, um profeta por aluguel, um homem que genuinamente tinha acesso à comunicação divina, mas que operava em uma zona cinzenta, usando esse acesso para ganho financeiro pessoal. O rei de Moabe, Balaque, o
contratou para amaldiçoar Israel. Deus disse a Balaão para não ir. Balaão disse que não iria, então a oferta ficou maior. O coração de Balaão mudou, não abertamente, não dramaticamente, apenas sutilmente, incrementalmente. Ele começou a negociar com o que Deus já havia dito que era inegociável. Deus deu permissão para Balaão ir, mas no hebraico original, o texto revela algo que as traduções em inglês achatam. A frase usada é Wayihar af Elohim. A ira de Deus se acendeu. Isso não é uma leve decepção. A palavra raiz af, em hebraico, refere-se literalmente a um sopro de narinas, raiva violenta e visível, do tipo que sinaliza uma mudança na atmosfera espiritual em torno de uma pessoa. E aqui é onde o anjo entra, o anjo do Senhor. E note, este não é apenas qualquer Malak. Esta é a frase específica Malak Yahweh, o mensageiro guerreiro do nome da Aliança de Deus, que muitos teólogos acreditam ser uma aparição pré-encarnada do próprio Cristo. Este ser ficou na estrada com uma espada desembainhada. Desembainhada, não embainhada, não pairando pacificamente. Uma arma estendida e pronta para execução. Balaão não conseguia vê-lo, sua jumenta podia. A jumenta viu o soldado celestial bloqueando o caminho e respondeu com instinto animal. Ela se moveu, parou, pressionou contra uma parede. Finalmente deitou-se completamente. 3 vezes. E Balaão, o suposto homem espiritual, bateu no animal por obedecer ao que o próprio Balaão estava espiritualmente cego. Agora pergunte a si mesmo esta pergunta. Por que Balaão não conseguia ver o anjo? Ele era um homem que se comunicava com Deus. Ele era um profeta funcional. Ele tinha acesso sobrenatural. E, no entanto, neste momento, ele estava completamente cego para um ser celestial parado diretamente na frente dele com uma arma desembainhada. Porque sua percepção espiritual havia sido obscurecida. Seu anjo não estava mais em uma postura protetora ao redor dele. O anjo havia mudado de escudo para sentinela. E o próprio compromisso moral de Balaão, sua ganância, sua negociação com um limite divino, havia criado uma lacuna em sua infraestrutura espiritual que o deixou exposto e cego. Este é o mecanismo, e ainda está operacional hoje. Mas vá mais fundo, porque o texto diz algo extraordinário. O anjo diz a Balaão que se a jumenta não tivesse se afastado, o anjo teria matado Balaão e deixado a jumenta viva. Leia isso novamente. O anjo estava preparado para executar o profeta e preservar o animal. Porque o animal estava em alinhamento com a realidade espiritual. O animal obedeceu. O profeta recusou. No reino espiritual, alinhamento é moeda. E desalinhamento não apenas perde a bênção, pode perder a cobertura inteiramente. Isso levanta a questão ponte mais aterrorizante de toda essa conversa. Como é o seu desalinhamento espiritual agora? Não o de Balaão. O seu. Porque aqui está o que a maioria dos cristãos perde. A retirada da proteção angelical raramente é dramática. Raramente é um raio ou uma catástrofe súbita. Quase sempre é sutil. Começa como um estreitamento da estrada, um peso na oração, uma sensação de que suas petições estão batendo no teto. Uma série de situações em que coisas que deveriam ter funcionado não funcionaram. Isso não é aleatório. Na guerra espiritual, nada é aleatório. Tudo é jurisdicional. E agora chegamos à revelação que muda tudo. O mecanismo que Balaão revelou não é apenas uma anedota histórica. É um padrão documentado do que as escrituras chamam de shazak, um endurecimento. Nem sempre do coração no sentido de Faraó, mas um endurecimento dos canais espirituais. Uma calcificação da conexão entre suas escolhas na Terra e a liberdade operacional dos seres designados para cobri-lo. Aqui está a arquitetura teológica que os estudiosos quase nunca explicam a um público geral. Quando você foi colocado sob designação divina, o momento da aliança, da entrega genuína a Deus, um mandato celestial foi emitido. Seu anjo recebeu ordens operacionais ligadas diretamente ao seu alinhamento de aliança. Suas orações, sua obediência, sua disposição de agir de acordo com a instrução divina. Estas não são apenas disciplinas espirituais. Elas são, na linguagem da mecânica celestial, sinais de autorização. Elas dizem ao guardião designado que a jurisdição que eles estão defendendo está ativa, alerta e ocupada por uma pessoa que está cooperando com o mandato divino. Quando esses sinais se apagam, através de pecado voluntário, através de desobediência deliberada a um comando conhecido, através da escolha de um Balaque em vez de um Deus, através da escolha de conforto financeiro ou compromisso relacional em vez de um limite que Deus já estabeleceu, a autorização começa a diminuir. O anjo não vai embora, mas a espada muda de posição. Não está mais à sua frente, abrindo o seu caminho. Está atrás de você, esperando para ver o que você escolhe. Este é o único momento em que seu anjo da guarda para de protegê-lo. Não quando o inimigo ataca, não quando a vida fica difícil, não quando você comete um erro por fraqueza.
As Escrituras estão saturadas de graça para a fragilidade humana. Salmos e Lamentações estão cheios disso. As misericórdias de Deus são novas a cada manhã, precisamente porque a fraqueza humana é constante. A mudança acontece quando você faz uma escolha sustentada, voluntária e deliberada, de negociar com um limite que Deus já estabeleceu, quando você conhece a instrução e negocia com ela, quando você ouve a jumenta parar e a bate em vez de olhar para cima. E aqui está a palavra que você precisa segurar. O anjo não abandonou Balaão permanentemente. No momento em que os olhos de Balaão se abriram, no momento em que ele prostrou o rosto no chão e reconheceu o que estava diante dele, a restauração começou. A designação foi recalibrada, a proteção foi reativada, porque a condição para a proteção nunca foi perfeição, foi alinhamento. E o alinhamento pode ser restaurado no momento em que você para de negociar e começa a obedecer. Mas você tem que parar, você tem que realmente parar. Então vamos falar sobre você agora, porque esta não é uma lição de história, isso é um diagnóstico. Pense na área da sua vida que parece mais caótica espiritualmente agora, o relacionamento que continua a deteriorar-se, o ciclo financeiro que você não consegue quebrar, a situação de saúde que não responde à oração da maneira que você acredita que deveria, a oportunidade que continua a fechar antes que você possa atravessá-la. A maioria dos crentes culpa forças externas. Eles assumem que o inimigo é simplesmente mais poderoso nessa área. Eles repreendem, eles amarram, eles declaram. E nada muda. Mas e se o problema não for a força do inimigo? E se o problema for uma lacuna em sua infraestrutura espiritual que está dando ao adversário um ponto de apoio legal? E se o problema não for poder demoníaco, mas jurisdição angelical retirada naquele território específico da sua vida? Você pode amarrar um demônio em uma zona desprotegida o quanto quiser. Não importa. A amarração só se sustenta quando a jurisdição está intacta, quando o guardião autorizado está em posição, quando os sinais de autorização estão ativos e claros. Então, a pergunta com a qual você tem que se sentar, e quero dizer realmente sentar com ela, não rolar, não passar para a próxima coisa, é esta. Onde você está atualmente negociando com um limite que Deus já estabeleceu para você? É o relacionamento em que você sabe que não deveria estar, mas a solidão é muito alta? É a parceria de negócios que você sente que está espiritualmente desalinhada, mas o dinheiro é muito atraente? É a mídia que você consome, as conversas em que participa, os ambientes em que habita? Aqueles que, lenta e silenciosamente, recalibram sua bússola espiritual interna até que você esteja tão longe do rumo original que nem reconhece a distância? Balaão não acordou uma manhã e decidiu amaldiçoar Israel. Ele acordou e decidiu que a oferta valia uma conversa. Então a conversa valeu uma negociação. Então a negociação valeu uma visita. É assim que sempre funciona. É assim que a infraestrutura espiritual é comprometida. Não em uma explosão, em uma série de pequenas portas deixadas abertas. E aqui está a aplicação que muda a sua vida de oração imediatamente. Pare de orar apenas por mais proteção angelical. Comece a orar para identificar as lacunas. Peça a Deus para lhe mostrar os lugares onde sua obediência se tornou fina, onde seu alinhamento se desviou, onde você tem batido em sua jumenta em vez de ler o bloqueio da estrada. Porque o bloqueio da estrada é muitas vezes a misericórdia. A porta fechada é às vezes o guardião mantendo posição. Nem todo caminho bloqueado é um ataque inimigo. Às vezes, é um soldado celestial parado com uma espada desembainhada, dizendo que a estrada que você insiste em seguir leva à sua destruição. E a coisa mais sábia que você pode fazer é o que Balaão finalmente fez. Cair de rosto. Conhecer o que está diante de você. E pedir a bênção. Se sua vida de oração tem parecido vazia, seu louvor tem parecido mecânico e sua sensibilidade espiritual tem sido embotada, isso não é necessariamente depressão. Isso não é necessariamente imaturidade espiritual. Isso pode ser o sinal de que sua cobertura angelical mudou de postura. E a mudança requer uma resposta, não apenas uma oração mais alta, um arrependimento, um realinhamento, um retorno específico e intencional ao último lugar onde você sabia que estava em total conformidade com a aliança. O reino espiritual opera com precisão, não emoção, não volume, não duração da oração, precisão de alinhamento. E no momento em que você restaura essa precisão, no momento em que você para a negociação, fecha a porta não autorizada, sai do espaço comprometido, os sinais de autorização se reengajam. O guardião se reposiciona. A espada volta para abrir o caminho em vez de bloqueá-lo. Esta é a aliança. Esta é a realidade operacional do Salmo 91. Ele dará a seus anjos ordem a seu respeito. A palavra ordem em hebraico é tsavá, um comando militar, uma ordem operacional permanente. Mas ordens permanentes operam dentro de condições permanentes.
Mantenha as condições, mantenha a cobertura. Você não é impotente nisso. Essa é a última coisa que preciso que você entenda. O mecanismo existe não para aterrorizá-lo, mas para mobilizá-lo, porque o mesmo sistema que pode retirar a proteção quando você se desvia, pode restaurá-la completamente quando você retorna, instantaneamente. O reino espiritual não guarda rancor, ele guarda alinhamentos. Restaure o alinhamento e a jurisdição é restaurada com ele. Isso é urgente, não porque você perdeu tudo, mas porque cada dia que você passa em uma zona de infraestrutura espiritual comprometida é um dia em que o guardião autorizado da sua vida não está totalmente mobilizado em seu favor. E você não foi criado para viver com uma sentinela em vez de um escudo. Você foi criado para um mandato completo, a cobertura completa, a força celestial completa do exército do céu operando em parceria autorizada com sua vida diária. Mas isso requer sua participação. Isso requer sua honestidade, isso requer que você pare de culpar o inimigo pelo que seu próprio desalinhamento criou. Mais uma coisa, a razão pela qual a história de Balaão termina como termina, com restauração parcial, mas tragédia final, é porque ele voltou à negociação. Ele recebeu a correção, reconheceu o anjo, mas depois continuou a encontrar maneiras de contornar o limite divino. Ele nunca parou completamente. Ele se recalibrou o suficiente para sobreviver ao momento. Depois, se desviou de volta. E esse padrão, eventualmente, o destruiu. Não seja Balaão a longo prazo. Seja Balaão no momento da revelação. Quando a jumenta parar, olhe para cima. Quando a porta fechar, pergunte por que antes de forçá-la. Quando o céu parecer silencioso, trate esse silêncio não como abandono, mas como inteligência. Porque o Deus que designou um guerreiro celestial para sua vida não é passivo. Ele está observando cada decisão. E o guerreiro designado para você está recebendo ordens atualizadas com base nessas decisões em tempo real. A proteção está disponível. A cobertura está totalmente suprida. A questão nunca foi se Deus é capaz. A questão sempre foi se você está alinhado. E agora você sabe o que alinhamento realmente significa. Não perfeição, não desempenho. Precisão. Precisão de aliança. A disposição de parar, olhar para cima e obedecer ao que você vê diante de você. O céu não está esperando que você seja digno. Está esperando que você seja disposto. Se esta mensagem abriu seus olhos para algo que você nunca viu antes, clique no botão de inscrição agora mesmo. Compartilhe este vídeo com alguém em sua vida que se sentiu espiritualmente descoberto, porque eles precisam disso hoje. E deixe um comentário abaixo. Quero saber, qual é uma área da sua vida onde você agora percebe que pode ter estado negociando com um limite que Deus já estabeleceu para você? Escreva nos comentários. Você não precisa dar detalhes, mas nomeie o território. Porque nomeá-lo é o primeiro ato de realinhamento. E o realinhamento é onde a restauração começa. A espada está desembainhada, mas não precisa estar apontada para você.